Você acha que as universidades federais brasileiras precisam das fundações de apoio para incentivar a pesquisa? O Ministério Público Federal apoia a ideia, mas defende mais rigor na fiscalização dos contratos. Elas foram criadas para dar suporte a projetos de pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico das instituições federais de ensino superior. Na prática, as fundações de apoio viabilizam em curto prazo a aplicação de projetos que costumam emperrar na burocracia e na falta de estrutura administrativa das universidades. É necessário a profissionalização de gestão de projetos, para que o pesquisador ele tenha, sim, a possibilidade de se preocupar somente com o que é importante, que é a execução do objeto do seu projeto. O professor Adalberto é da Universidade de Brasília, que hoje está impedida de contratar com a Fundação de Apoio Finatec, Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos. O motivo é um escândalo ocorrido em 2008, quando o Tribunal de Contas da União verificou que recursos da fundação tinham sido usados na reforma e decoração do apartamento do então reitor da UNB. O caso derrubou Timothy Mulholland do posto e colocou sob suspeita parcerias em todo o país. O diretor executivo da Andifes, a Associação Nacional dos Reitores, sai em defesa das fundações. Aqueles que cometerem ilegalidade devem ser punidos rigorosamente, porque o exemplo da universidade deve ser o exemplo da formação cidadã. Lá é um ambiente de educação. Lá é que se deve dar o exemplo que não se pode tratar mal o recurso público. Mas dentro das universidades, a cobrança é por mais rigor na fiscalização desses contratos. Tudo que envolve dinheiro público tem que ser fiscalizado, né? Porque é o dinheiro de todo o povo que está envolvido. Não só aqui, mas qualquer outro lugar do país, tudo tem que ser fiscalizado. Acho que é uma questão de ética. Tem que haver mais fiscalização sobre isso, afinal de contas o dinheiro é nosso, né? O Tribunal de Contas da União e o Ministério Público Federal perceberam a necessidade de aumentar o controle. É por isso que as duas instituições decidiram trabalhar juntas na fiscalização dos convênios. O MPF criou um sistema chamado Preste Contas, onde os responsáveis pelas 63 fundações de apoio espalhadas pelo Brasil vão inserir diretamente os dados dos repasses feitos pelas universidades. Até agora, essa prestação de contas não era informatizada. Seria quase que impossível hoje, dentro da estrutura do Tribunal de Contas da União, ele fazer fiscalizações em todos os estados para levantar milhares de documentos e, detectando alguma irregularidade, repassar ao Ministério Público. Isso demoraria anos e anos. A procuradora regional explica que o novo sistema passou a ser usado para fiscalizar transferências acima de R$1 milhão realizadas pelas universidades entre 2007 e 2011. Mas, diante dos resultados positivos, Valquíria Quixadá já acredita que o campo de atuação do Preste Contas deve aumentar. Nós verificamos que essa forma é uma forma adequada para a gente fazer as investigações em qualquer repasse. Principalmente nós temos aqui na Procuradoria Regional, repasses são feitos aos prefeitos, as prefeituras têm que prestar contas, muitas não prestam, e a gente denuncia os prefeitos. Então, para esses casos, futuramente, vão poder ser utilizados e até para prestação de contas eleitorais. Uma ação movida pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo pede que a Petrobras Transporte, a Transpetro, seja condenada a pagar R$50 milhões por vazamentos de petróleo na região do Terminal Norte Capixaba, no norte do estado. Foram 4 vazamentos sucessivos que resultaram em danos ambientais e sociais, já que as comunidades pesqueiras também foram prejudicadas pela contaminação do mar. Se a Transpetro for condenada, o valor da multa deverá ser revertido para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos. O Ministério Público Federal em Pernambuco promoveu acordos para assegurar a presença de farmacêuticos em farmácias. Foram firmados 8 termos de ajustamento de conduta, assinados por representantes do Conselho Regional de Farmácia Local, Vigilâncias Sanitárias Municipais, além de 3 sindicatos. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal firmou termo de ajustamento de conduta com 2 empresas fabricantes de esmaltes. A intenção é que elas não utilizem 3 substâncias cancerígenas na composição dos cosméticos. Uma recente pesquisa comprovou que os esmaltes produzidos por essas empresas apresentam níveis acima dos tolerados por países europeus. A Anvisa já atendeu o pedido do MPF e estabeleceu limites para o uso das substâncias aqui no Brasil. As empresas se comprometeram a seguir as concentrações máximas permitidas.
Janeiro, grileiros aterram e vendem lotes que ficam em área de preservação permanente na Baixada Fluminense, região metropolitana da capital. Para preservar a biodiversidade da região, o MPF denunciou os acusados das irregularidades. A ocupação urbana é um problema preocupante em todo o mundo e tendência global diante do crescimento desordenado da população. No Brasil, a falta de rigor e fiscalização faz com que se torne comum o comércio de lotes em áreas de preservação ambiental. Como gerenciar todo este crescimento, gerar emprego, gerar crescimento, né? E, ao mesmo tempo, você preservar o meio ambiente, né? Essa é uma grande questão, acho que em todas as cidades no mundo, no Brasil, essa é uma questão discutida também constantemente. Para mudar essa realidade no Rio de Janeiro, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública contra 5 pessoas acusadas de aterrar e vender lotes irregulares em área de proteção ambiental. As terras negociadas pertencem ao INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. São 10 milhões de metros quadrados, entre os rios Iguaçu e Sarapuí e a Baía de Guanabara, uma região de manguezais remanescentes de Mata Atlântica. Existe uma completa mudança da questão da circulação da água do local, fazendo que em alguns trechos haja um acúmulo inadequado de água nas situações de chuvas fortes. Em outros locais, a falta de água fazendo que morra todo um bioma que existia graças a essa circulação rica de águas. A região também abriga o primeiro museu de percurso da Baixada Fluminense. Reconhecido pela Unesco, o Museu Vivo abrange a Casa Grande da Fazenda São Bento, além de um sítio arqueológico com sambaquis milenares e esqueletos de 4.000 anos conservados pelas conchas do terreno. Tem ainda vestígios aqui do Núcleo Colonial São Bento, que foi instituído aqui em 1932 pelo Ministério da Agricultura. E é essa fazenda imensa onde ela abriga as maiores injustiças ambientais da cidade. Toda a área tombada como patrimônio cultural e material pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, está ameaçada. 500 mil metros quadrados foram aterrados com o entulho da construção civil. E o pior, que terrenos tenham sido vendidos em loteamentos irregulares, em área inadequada à ocupação humana, por estar sujeita a inundações. Olha só o exemplo dessa casa. Foi construída dentro do manguezal. Alaga tudo, quando chove aqui, essa rua aqui fica uma tristeza. As crianças passam aqui dentro, passando lá para o colégio, tem que passar por dentro da lama porque não tem jeito. Nós estamos precisando de solução para cá. Moradores antigos reclamaram dos aterros clandestinos e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente proibiu a entrada de caminhões com entulhos de obras. Nós encontramos uma situação muito grande de aterros irregulares, a gente combatendo, prendendo, multando, e aí foi determinação mesmo de governo. Dentro do Estatuto das Cidades, jamais um loteamento poderia ser feito dentro dessas características. Na ação, o procurador da República, Renato Machado, exige também que os acusados de vender os terrenos clandestinamente informem aos compradores sobre a irregularidade. Essas pessoas que estavam vendendo esses lotes, elas estavam enganando a população local, fazendo crer que estavam realmente adquirindo a propriedade dessas terras, quando na verdade essas terras são públicas, seria necessária uma autorização do INCRA e da Prefeitura para elas se instalarem no local. O MPF espera ainda conscientizar o governo do estado, que chegou a autorizar, através do INEA, Instituto Estadual do Meio Ambiente, o aterro de parte da área com entulhos vindos de obras públicas, como a do Maracanã e a do metrô. O Instituto Estadual do Meio Ambiente foi procurado por nossa reportagem, mas não quis se pronunciar sobre o caso. A seguir, em Pernambuco, os perigos da pesca com equipamento que imita os cilindros usados por mergulhadores profissionais. E a polêmica no Maranhão sobre a norma que proíbe o tráfego de veículos nas praias da capital, São Luís. Veja a seguir.